A prof vai dar início à nossa aula de história hoje. E hoje em história, antes de a gente entrar no assunto da nossa apostila, nós vamos conversar um pouquinho porque segunda-feira é feriado, né? E como é feriado segunda-feira, é o dia 7 de setembro, certo? Mas eu queria saber por que é considerado feriado? Por que a gente comemora 7 de setembro? A independência do Brasil? Porque segunda-feira, dia 7 de setembro, a gente comemora, então, a independência do nosso Brasil, né? A gente comemora uma data marcante que teve e super importante para o nosso Brasil, que foi a independência, né? Mas aí, a prof queria saber se vocês sabem essa história da independência, o porquê da Eu sei, independência. eu sei. Fala, Sara. Era Pedro Álvares Cabral, né? Aí, um monte de escravos lá. A história é bem comprida. Só resume, Sara, bem rapidinho. Era um monte de escravos. Aí, tinha tipo um rei, assim, daquela época, que ele queria pegar pessoas para transformar elas em escravas. Mas aí, Pedro Álvares Cabral veio e disse lá, independência ou morte. E aí eu vi toda uma história lá, né? Que aí depois o Brasil foi livre. Aí os escravos depois foram soltos. Tá, vamos lá. Deixa a prof agora contar a história da professora. O que acontece? Quando os portugueses chegaram aqui no nosso Brasil, eles começaram a colonizar aqui, até a gente já conversou sobre isso, né? Da chegada desses portugueses aqui no nosso Brasil. Eles começaram a colonizar aqui e eles transformaram o nosso Brasil numa colônia, né? Uma colônia portuguesa. Porque a maioria dos habitantes que tinham aqui, além dos índios, né? Eram os portugueses, né? Que foram os segundos habitantes aqui do nosso Brasil. Chegaram aqui e transformaram, então, o Brasil numa colônia portuguesa. E aí, eles comandavam, então, era tudo que acontecia aqui no Brasil, era comandado por esse rei lá de Portugal, né? O que acontece? Quando houve um conflito lá em Portugal e eles vieram, esse rei veio morar aqui para o Brasil, né? Ele veio aqui, ficou morando aqui por um tempo, até passar, então, essa guerra que teve lá em Portugal. Quando passou, ele foi obrigado a voltar para lá, né? Para continuar, então, reinando e comandando, né? Foi obrigado a voltar para Portugal. Só que ele não queria ir, porque ele gostou muito do Brasil. Então, ele deixou o filho dele aqui, o Dom Pedro. Então, ele deixou o Dom Pedro aqui, né? E voltou para lá. O Dom Pedro, ele comandava aqui o Brasil. Só que ele comandava tudo com as leis que o pai dele mandava lá de Portugal. E aí, isso começou a ficar, então, começou a ficar complicado. Por quê? Porque eles não tinham uma independência própria. Ele não podia seguir leis próprias, né? Ou comandar realmente. Ele não podia, ele tinha que seguir tudo as ordens do pai dele, né? E isso acabou influenciando muito na atividade econômica do Brasil, né? Acabou pegando muito aí a atividade econômica. Fora tantas outras coisas que aconteciam que o Dom Pedro era impossibilitado de resolver. O que aconteceu? O Portugal queria, então, pegar as terras do Brasil, né? Foi aonde Dom Pedro, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro foi lá às margens do rio Ipiranga, né? E declarou, então, sacou lá a sua espada e no ato, né? Tem aquela famosa frase e aquela famosa cena, ele em cima do cavalo com a espada para cima e fala: independência ou morte! E aí isso foi um marco para nossa história, né? Isso marcou muito aí
E essa separação entre o Brasil e Portugal aconteceu, então, em 7 de setembro de 1822. Aconteceu essa separação, né? Ou seja, o Brasil se tornou independente, se tornou, então, uma nação independente. Não era mais uma colônia portuguesa, não recebia mais ordens de Portugal. Era independente, né? Era um país, então, se tornou um país por conta desse ato, né, que o Dom Pedro teve de declarar a independência do Brasil ou a morte, né? Então foi aí um marco, ocorreu lá nas margens do Rio Ipiranga, né? Ocorreu esse processo todo. Então, por isso que hoje a gente, então, comemora 7 de setembro, por isso que é uma data comemorativa, é um feriado nacional, né? É um feriado aqui do nosso Brasil, porque declara, então, a independência do Brasil, a divisão do nosso Brasil com a de Portugal, né? A gente deixou de ser uma colônia portuguesa, então, para ser um país, uma nação independente. Por isso que a gente comemora, né? E aí, como a consequência que teve aí desse ato do Dom Pedro aqui para o nosso Brasil foi a independência política e econômica, né? Então, através dessa independência do nosso Brasil, a gente pôde, então, a nossa situação financeira era o Brasil que resolvia e as leis, né? O que era governado lá naquela época, quem decidia também era o próprio Brasil, né? Então, por isso que hoje a gente comemora a independência do nosso Brasil. Isso é só um feriado nacional, né? Só aqui no Brasil que tem esse feriado. Esse, né? Especificamente. Galera, a professora vai passar de atividade hoje para vocês, para a gente não deixar passar em branco a importância dessa comemoração que a gente tem da independência, né? Essa importância que tem em comemorar esse ato, né? Que foi tão importante. Para não deixar passar em branco, a professora vai passar 2 atividades em folha para vocês, tá? Além da nossa atividade da apostila, eu vou passar a atividade em folhinha. Eu vou colocar lá no grupo de vocês 2 arquivos. E aí vocês vão, quem tem impressora que puder imprimir, imprime a folhinha, faz a atividade, colore e envia para a professora, certo? Quem não tem impressora, que não tem como imprimir, não tem problema. Pode fazer a resposta aí no caderno de história. E a outra atividade também no caderno de história ou no caderno de desenho e enviar a foto para a professora da atividade, tá? Prof, Deixa a professora falar uma coisa. Essa atividade que eu vou passar para vocês hoje, ela vai valer nota de história e ela vai valer nota para português, porque em português a professora também trabalha a independência do Brasil. Então, façam atividade porque vai valer nota para 2 matérias, tá? Português e história. Eu e a professora Regina montamos juntas a atividade e vocês vão realizar para, então, ter nota para as 2 matérias. Não há necessidade de enviar para a professora Regina, somente para a prof. Fernanda, porque é eu que vou corrigir, eu que vou avaliar e vou dar nota, e aí eu vou passar para a professora Regina, tá? Então, vocês vão enviar para a professora essa atividade da independência, tá? Oi, Sara. mas, tipo, quem for fazer no caderno precisa fazer as perguntas e respostas ou só as respostas? Pode fazer pergunta e resposta, porque é bem pouquinho as perguntas, tá? Se eu não me engano, é 3 ou 4 perguntas, e aí as respostas e mais a outra atividade que é um desenho. Então, pode copiar, pode não, né? Deve copiar as perguntas e as respostas, tá? No caderno. Vamos lá, galera, então. Não deixando de lado essa parte da independência do Brasil, porque isso entra na nossa história, né? Isso tudo que a gente vem conversando. Nós vamos falar um pouquinho hoje lá da página 16 de História, que é a chegada de imigrantes europeus. A gente vem trabalhando em história sobre o cafezal, né, pessoal? A importância dessa plantação de café que surgiu aqui no nosso Brasil. Estamos falando aí sobre os povos formadores, né? Quem formou aí o nosso Brasil, incluindo aí essas pessoas que vinham trabalhar. E hoje a gente vai falar um pouquinho deles, que são os europeus, né? Quando eles chegaram aqui. Acompanhe com a professora lá, então, a leitura. Você estudou que pessoas de diferentes lugares do mundo e por diversos motivos vieram para o Brasil. Entre o final do século XIX e o início do século XX,
pessoas de vários países foram incentivadas a vir trabalhar no Brasil. Naquela época, eram divulgadas propagandas que prometiam terras e uma vida próspera para esses trabalhadores. Você imagina os motivos que faziam essas pessoas saírem do país de origem para buscar uma vida melhor em outro lugar tão diferente? O que estaria acontecendo nesses países para que alguns habitantes decidissem migrar? Em muitos casos, as razões estavam relacionadas ao crescimento populacional, ao desemprego, a conflitos internos e à pobreza. O Brasil recebeu muitos imigrantes no período entre eles italianos, ucranianos e poloneses. Os imigrantes italianos chegavam ao porto da cidade de Santos e de lá se dirigiam à hospedaria de imigrantes, na cidade de São Paulo. Depois, muitos deles se dirigiam via trem para o interior de São Paulo, onde trabalhariam nas fazendas produtoras de café. Muitos imigrantes tinham a intenção de voltar para o país de origem depois de enriquecer ou conquistar melhores oportunidades para a família. Entretanto, o que recebiam em dinheiro pelos trabalhos no Brasil não era o esperado, e por isso diversos imigrantes permaneceram definitivamente no país. Com o fim da escravização africana, aumentou-se o número de propagandas incentivando a vinda de mão de obra europeia. As viagens desses imigrantes, em sua maioria, eram custeadas pelos fazendeiros. Quando chegavam às terras onde iriam trabalhar, os imigrantes deveriam pagar pela passagem da Europa ao Brasil e também pelas acomodações, pelas roupas e pelos alimentos que recebiam. Ao migrar, as pessoas levam consigo sua cultura, modo de falar e de viver. Foi o que ocorreu com muitos imigrantes que chegaram ao Brasil. Antes de dar início ali à página que daí fala sobre essa cultura que eles trouxeram, a prof vai conversar um pouquinho com vocês. Lembra que a gente conversou sobre essa chamada que tinha, né, sobre essa propaganda que tinha dos imigrantes, para os imigrantes virem para o Brasil? Lembra que a gente ainda, a gente, na nossa apostila tinha até um cartaz onde eles chamavam esses imigrantes para vir para cá? Eles então ofereciam aí terras, ofereciam riquezas, né, de condições melhores de vida. E essas pessoas vinham morar então para o Brasil em busca disso. Chegavam aqui, né, em busca de ter bastante dinheiro, de conseguir bastante dinheiro, de conseguir uma condição melhor de vida, de conseguir terras, né, enriquecer. Porque lá no país de origem havia conflitos, havia então talvez uma condição de vida ruim, né? Então, para melhorar, eles acabavam vindo para o Brasil. E quando chegavam aqui, infelizmente, não era o que tinha feito na propaganda, né? Não era bem assim. Os fazendeiros, geralmente, eles custeavam, ou seja, eles pagavam essa viagem deles de barco, né, lá da Europa para cá, eram os fazendeiros que pagavam. Eles pagavam, então, a viagem, eles pagavam as roupas que eles ganhavam, a alimentação, né? Pagavam tudo. E quando eles chegavam aqui, quando eles chegavam nas fazendas de café, eles já chegavam devendo. Ou seja, eles deviam essa viagem que eles fizeram, né? Não era uma viagem dada, não era vem para cá, eu vou pagar toda a tua viagem, tu vai só trabalhar aqui para mim. Não, eles chegavam aqui e não era nada daquilo que prometeram. Chegava aqui, além de ter que pagar o que eles, né, pela viagem, eles tinham que trabalhar e acabavam, às vezes, que nem ganhando muito, porque estavam devendo para os fazendeiros, né? Infelizmente, acontecia isso. E aí, essa ilusão que eles tinham de chegar aqui, de adquirir essa riqueza toda, de adquirir esses bens para voltar para o país, não acontecia, porque chegavam aqui, não tinham condições de comprar terras, não tinham condições aí de guardar, né, dinheiro ou de guardar riquezas, pedras preciosas, não tinham essa possibilidade e acabavam aí permanecendo no Brasil, então, por muitos anos, morando aqui, enfim, não retornava mais para a cidade de origem, né? A gente viu ali, falou na apostila de vocês,
que a gente recebia, então, ucranianos, poloneses, né, os italianos. Essas pessoas desses vários países vinham migrando para cá e vinham, né, pessoal, em busca dessas riquezas. E cada um deles que veio, cada imigrante desse de cada país diferente, eles traziam consigo a cultura deles. Eles traziam a cultura lá do país, eles traziam então o modo de falar, né? Que eles vinham para cá com o modo de falar de lá, o modo de viver, que era completamente diferente. A gente sabe que cada um tem sua cultura, né? Cada lugar tem sua cultura, tem o seu modo de viver, tem o seu modo de vestir, de falar. Então, eles trouxeram junto, né? Quando eles se mudaram, vieram para cá, trouxeram junto. E aí, então, surgiu esses lugares que a gente vê aí com essas culturas diferenciadas. Exemplo, se a gente vai para Pomerode, lá tem a cultura alemã, né? Muitos alemães, então, migraram para lá, para a região de Pomerode. A prof está dando exemplo daqui, né? E aí a gente vê aquelas casinhas alemãs, né? Tudo muito bonitinho. Tipicamente de lá eles faziam as construções iguais eram lá no país de origem deles, né? Então, por isso que a gente vê essa cultura, essa riqueza que a gente tem de cultura aqui no nosso Brasil, infelizmente é consequência de um ato não tão legal, né? Porque esse ato da pessoa enganar essas pessoas prometendo riquezas e prometendo terras não é legal, né? Infelizmente, foi por isso que veio essa quantidade de cultura para cá. Mas, em consequência, a gente ganhou uma diversidade de cultura gigantesca, né? Então, a gente tem cultura aí de vários lugares, e aí a gente pode conhecer um pouquinho da parte de cada lugar através desses imigrantes. Ir para outro país, né, prof? Em vez de ir para outro país, né? Em vez de ir para outro país, vieram para cá, exatamente. Oi. A minha avó, ela fala, às vezes, quando ela fica falando muito tempo, algumas palavras ela fala em alemão. E ela sabe falar bem em alemão, ela mora lá em Dayal, né? Aí lá eles falam bastante alemão. E também quando eu fui viajar lá para a fazenda do meu avô, lá todo mundo tem um sotaque diferente. Cada região tem um sotaque, exatamente. Cada região pega um sotaque aí diferente, né? Se a gente for lá pro Paraná, o R já é mais puxado, é porta, né? Portão, é mais puxado, é lá pro Rio de Janeiro, os carioca já são mais, né? Qual é? Umas coisas assim mais diferentes, né? Então, cada região tem o seu sotaque, cada região tem a sua cultura diferente. A prof está falando no modo geral, a cultura que a gente tem em geral dos imigrantes, né? Lá que vieram de outro país. Em continuação, lá na página 17, fala assim: a arquitetura, por exemplo, é uma das expressões da cultura dos imigrantes, pois demonstra como construíram suas moradias de acordo com o que conheciam no local de origem. Os imigrantes poloneses que se estabeleceram na região na região sul do Brasil adaptaram seus conhecimentos de construção e criaram uma casa feita com troncos inteiros encaixados como se fossem um tipo de quebra-cabeça, pois para cada peça do tronco existe um lugar específico de encaixe. Então aqui, pessoal, ó, a gente vê a reconstrução de uma casa usada lá pelos primeiros imigrantes poloneses. Ó a cultura que eles trouxeram para cá. Eles faziam as casas, então, de acordo com as casas que eles faziam lá no país deles. A cultura que eles trouxeram para cá foi a construção, né? Além de outras culturas que eles trouxeram. Mas essa construção aí é a principal vista até hoje, então, né? Essa casa aqui, ó, é uma reconstrução. Ela tá dos imigrantes que chegaram lá em Curitiba, ó, lá no final do século XIX. Então, eles montavam essas casas com um tronco de madeira inteiro. Eles encaixavam, né? De um modo que que faziam lá na Polônia, né? Vamos lá. Outras características da maneira de construir na Polônia, na Holanda, na Ucrânia, na Itália, só um pouquinho, na Itália e Alemanha, foram incorporadas em algumas casas no sul do Brasil, né? Aqui no sul a gente vê, então, algumas casas incorporadas aí
nessa maneira de construir algumas casas relacionadas a esses países, né? Essas culturas de países diferentes, ó. Aqui é a fachada de uma construção, ó. Que essas construções aqui são típicas de imigrantes poloneses, ó. Aqui também a fachada de imigrante polonês, aqui é em Campo Magro, Curitiba, né? E aqui, ó, o nome disso se chama lambrequim, lambrequim de madeira. É um ornamento típico de casas de imigrantes no sul do Brasil. Lambrequim é um tipo de enfeite de madeira de diferentes estilos, colocado na parte de fora dos telhados. Os desenhos estão relacionados ao formato de gelo pendurado nas calhas das casas durante o inverno na Europa. Ah, então, o que acontecia? Muito frio lá, o gelo ele se fixava ali na beiradinha das casas e ia formando desenhos. E através desses desenhos, eles então modificavam e construíam, achavam bonito, né? Achavam legal e acabavam construindo. E realmente fica bonitinho, né, pessoal? Se a gente vê, ó, fica um detalhe bem charmoso na casa aí que eles faziam e trouxeram para cá, né? Oi, Sara. Tem casas assim, né, de dia que as pessoas moram, né? Oi, José. Tem casas assim que as pessoas moram hoje em dia, né, no Brasil? Tem. Essas casas que são assim, que quando a gente vê com essas construções diferentes, essas fachadas diferentes, são tudo origem de algum lugar. Provavelmente são pessoas que são descendentes de algum outro país que trouxe a cultura para cá e aí produziu então a casa de acordo com a cultura que tinha no seu país, né? Fala, Sara. Prof, sabe aquela primeira casa ali, aquela casa branca que tá escrito que ela é lá em Curitiba? Sim. Então, minha mãe conhece onde fica essa casa. Ai, que legal! Que legal! Chama a tua mãe aí, Sara. Aqui é ela. Oi, tudo bom? Queres contar pra gente um pouquinho dessa casa aí que você conhece? Então, é bem pertinho da casa de uma amiga da gente, a tia Daisy. Tem várias casas antigas lá perto da casa dela. A gente sempre passa por lá. Inclusive, já foi aberta para visitação. Ai, que legal, que legal. Se tu tiver a oportunidade de pedir para ela mandar uma foto da casa inteira aí pra gente, eu mostro aqui para eles. Sim, vou pedir para ela. Tá bom, obrigada. Então, tá bom, eu vou pedir pra ela. Obrigada. Tá. Ó, galera, vira então, a mãe da Sara conhece essa casa que está retratada na nossa apostila, que fala sobre essa cultura, então, polonesa, né? De poloneses que vieram para cá e trouxeram essa cultura. E ela conhece, igual ela falou ali, tem várias outras casas nesse estilo antigo, né? Ou seja, de pessoas que vieram e migraram para cá, tem várias outras casas nesse estilo. Se ela conseguir a foto da casa, a prof vai mostrar aqui para vocês, tá? A foto da casa inteira. Bem legal isso. Ô, prof. Tipo assim, tem casas que ainda estão, vamos supor, construídas do passado, né? Em vez de as pessoas comprem uma casa, em vez de elas transformarem em casas modernas, elas só reformam a casa e deixam como está. Elas deixam como está. Por quê? Porque é uma cultura, né? É uma cultura diferenciada. Quem mora aqui na Penha, na região da Penha, tem uma casa. A professora vai tentar passar na frente dessa casa e eu vou bater uma foto para vocês. Na avenida, lá na Armação, tem uma casa que a gente passa na frente, que ela é estilo as casas que tem lá na Índia. São estilos de casa da Índia. É muito legal. A estrutura da casa é muito legal. As janelas naqueles formatos lá que tinha na Índia, então é muito legal. Eu vou passar lá na frente, eu vou bater uma foto e mostrar para vocês na próxima aula. Eu vou tentar ir esse final de semana lá e vou bater uma foto e vou mostrar para vocês, tá? Que é bem legal mesmo. Então, o que acontece? Veio uma pessoa dessa cultura para cá, né? E acabou construindo, então, trazendo essa cultura de construção, de arquitetura aqui para o nosso Brasil. E isso acaba enriquecendo, né? A nossa cultura. É tipo uma casa para visitar ou é uma casa que pessoas moram? Não, ela não é uma casa de visitação. Ela é uma casa, tem moradores lá, né? A gente não pode entrar para visitar.
tem moradores, mas a estrutura dela fora é muito legal. Então, a prof vai bater uma foto e vai trazer para vocês terem noção de como que era o modelo lá, né? De como que eles trouxeram, então, essa arquitetura para cá. Bem massa. Galera, em continuação de atividade hoje de história, além da atividade de 7 de setembro, que vocês vão realizar, vocês vão fazer a sessão Vamos Brincar, da página 17, tá? A sessão Vamos Brincar fala assim, ó. Os imigrantes contribuíram com a sua cultura para a formação da nossa sociedade. Que tal enfeitar a sala com lambrequins? Claro, né, pessoal? Se a gente estivesse na nossa sala, todo mundo ia decorar o seu lambrequim, a gente ia enfeitar um canto da sala. Como não é possível fazer isso, vocês vão decorar esse lambrequim e pode enfeitar um pedacinho aí da casa de vocês, né? Colocar aí no quarto de vocês, só para vocês entrarem dessa cultura aí. Oi, José. Pode mandar foto pra ti? Com certeza. A gente decora a casa, uma parte da casa e manda foto? Com certeza, com certeza. Pode não, deve, né? Deve mandar foto para a professora. Galera, então lá no material de apoio de vocês vão retirar as imagens dos lambrequins, vão destacar a imagem, vão pintar esses enfeites e com alguém da família de vocês, com alguém da casa de vocês, vão decorar então uma parte aí da casa só pra gente ter essa lembrança e aí vocês vão bater foto, tá? Então, destaquem do material de apoio, atividade de vocês, destaquem do material de apoio esses lambrequins e façam, então, a decoração, tá? Pode enfeitar do jeito que vocês quiserem. Pode utilizar canetinha, pode utilizar glitter, cola colorida, giz de cera, o que vocês quiserem. A decoração do lambrequim vai ser de vocês, tá? Só tem 2 lambrequins, né? Só tem 2, mas você pode fazer mais lambrequins em outras folhas ou pode fazer em papelão e o que quiser. Daí ali tem um modelo e aí você pode tirar modelo de em outras folhas, tá? Muito legal, prof. Bem legal mesmo, é bem legal. Galera, em A continuação. gente vai colando ou a gente bota um furo ali, bota um fiozinho e pendura? Pode furar e botar um fiozinho para pendurar certinho, ou pode ir colando um ladinho. Só que aí nessa parte de colar, você tem que falar com o pai e com a mãe para ver aonde que você pode colar, né? Não vão saindo colando pela casa e dizendo que a professora aqui mandou, gente, por favor. Não é isso, tá? Vocês assim, fazem aí, peçam ajuda aos pais de vocês para ver aonde que vocês podem colar, tá? Ou então podem colar aí com amarrar um fiozinho em cada lambrequim para colar, tá? Vamos lá, em continuação, não acabou ainda. Na página 18 tem a seção lápis na mão, que vocês também vão realizar. Bem simplesinho de realizar a sessão lápis na mão, bem tranquilinho, só tem 2 questões e a número 2 é de assinalar ainda, vê? Número 2 é só para assinalar, né? Só para botar ali quais são as corretas, as alternativas corretas. E a número 1 vocês vão escrever um pouquinho, mas é bem simplesinha de fazer, tá? Então, lá na página 18, vocês vão realizar a sessão lápis na mão e na página 17, a sessão Vamos Brincar, tá? Além da atividade de 7 de setembro, tudo isso é para terça-feira que vem, dia 8/9. Envie foto para a professora e façam as atividades. Aproveitem que na segunda-feira é feriado, coloquem aí as atividades de vocês em dia, tá? É isso aí. Galera, alguma dúvida sobre as nossas atividades de hoje, a nossa aula de hoje de história? A professora só falou, né? Tô até com a garganta seca já. Dúvida sobre as atividades hoje de história? Não? É um assunto bem legal de se trabalhar, né, pessoal? Sobre cultura, sobre essa vinda dos europeus para cá, essa chegada dessas pessoas diferentes, né? Trouxeram essa cultura diferente. É uma atividade bem gostosa de a gente trabalhar, né? Galerinha! Tem história, né? Qualquer dia tem história, mas... Nós temos história terça-feira, dia 8. Então, terça-feira a gente já vai corrigir a tarefa e vai começar na unidade 6. Terça-feira nós vamos corrigir a tarefa e vamos fazer as atividades do CA, tá bom? Sim. Galerinha, a prof vai encerrar nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história hoje, né? Foi bem produtiva, a gente conversou bastante.
E Legal. a atividade de história também, porque hoje a atividade é bem legal, é bem divertida de fazer, né? As duas, tanto a de 7 de setembro quanto essa de história que a prof passou, tá bom? Eu já vou colocar lá no grupo o arquivo com a atividade de história, tá bom? Beijinho, galera. Ó, bom final de semana, aproveitem esse feriado, curtam a família de vocês. prof. E até semana que vem, tá? Tchau. Beijo, prof. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Beijo, Fran!